Pessoal, esse é o médium Zé Arigó, tá bom? Esse moço, a trajetória de Zé Arigó, o médium que atendeu mais de 4 milhões de pessoas, tá? A trajetória de Zé Arigó, médium que atendeu mais de 4 milhões de pessoas, com sua história transformada em filme. Recém-lançado, Zé Arigó chegou a receber indulto de presidente para continuar atuando. José Pedro de Freitas tornou-se Zé Arigó. O Arigó, gente, significa assim, um sertanejo, um analfabeto, a palavra Arigó, por isso que ele ganhou esse nome, tá? Mobilizando centenas de pessoas diariamente ao longo de 21 anos para propor a cura através de poderes inexplicáveis. Natural do município de Congonhas, Minas Gerais, ele começou a ter sinais de sua mediunidade ainda na infância, pouco antes de completar 9 anos. Olha o que eu te falo. 9 anos de idade. Foi alvo de preconceito da própria família, que o levou a um padre, posteriormente sendo encaminhado a um psiquiatra. José Arigó foi o primeiro médium brasileiro a incorporar o médico alemão Adolf Fritz. Em 2 ocasiões mais famosas, foi alvo de processos. O primeiro, em 1957, partiu de um padre local, o acusando de curandeirismo. Quem o safou foi o então presidente da República do país, Juscelino Kubitschek, que lhe deu indulto. Em 1961, outro processo, agora movido pela Associação Médica de Minas Gerais, e ficou preso durante 7 meses por exercício ilegal da profissão. Em meio a essas polêmicas, Arigó se colocou à disposição da imprensa para divulgar o fato que suas técnicas estavam longe de serem charlatanismo, tá bom? E antes que eu me esqueça, o médium que eu havia esquecido o nome dele, né, no outro vídeo, é Eurípides Barzanufo, tá? Ele era educador e era médium. Então, gente querida, vocês viram aí como são as coisas? Quando a pessoa, né, ela é um médium, o Zé Arigó foi um desses, foi como Chico Xavier, como Divaldo Franco, como essas pessoas que vieram com esses dons. José Arigó, ao longo dos seus 21 anos, ele curou 4 milhões de pessoas em 21 anos de profissão. Ele foi preso, acusado pela Associação Médica de charlatanismo, né? Que estava fazendo uso da profissão de médico sem ter o diploma médico. Como eu disse, o Arigó, deram a ele o apelido de Zé Arigó pela humildade, por ser um homem sem estudo, né? Porém, ele ficou preso, né? Só que ele conseguiu provar, ele chamou a imprensa, conseguiu provar que ele não era ele quem fazia, mas era o espírito de Dr. Adolf Fritz, né? E ele mesmo por si não fez nada. Quem fez foi Adolf Fritz, né? E ele provou que a cura era espiritual. O movimento todo que ele fazia ali era um movimento movido por uma força maior, uma força que tomava o seu corpo e dava a ele condição de curar pessoas, né? De operar as pessoas. Então a gente vê, você vai estudando, né? Você vai vendo o espiritismo ao longo dos anos, ao longo dos estudos, né? Que a gente vai fazendo. Eu, por exemplo, eu vou olhando uma coisa aqui, lendo uma outra coisa ali, e a gente vai percebendo como que as pessoas, né, gente, se colocam como impedimento para outras. É igual esse padre mesmo, quando ele processou o Zé Arigó,
porque o Zé Arigó estava fazendo essas curas, né? E ele processou o Zé Arigó, na verdade, porque os fiéis começaram a parar de ir na igreja dele. Os fiéis começaram a se afastar. Os fiéis estavam sendo curados aqui, poxa, os meus fiéis estão sumindo, né? Os médicos viram que o povo não estava mais procurando a medicina convencional. O povo estava procurando o Zé Arigó. Peraí, tem um trem errado, nós estamos perdendo cliente, nós estamos perdendo cliente, nós estamos... vamos pôr o médico do SUS aí, vamos colocar o médico do SUS. Nós estamos perdendo aí na época nem era SUS, né? Mas vamos colocar que seja INSS, né? O médico aí do INSS, do INPS, que antigamente era INPS, né? Foi perdendo INPS de lá, o pessoal não estava procurando mais, e era uma dificuldade, né? Antigamente ser no médico, né? Eu tenho 52 anos, mas eu lembro que meu pai me levou no médico lá no centro de BH. Só tinha médico lá, pelo INPS. Era uma dificuldade, né? E eu sou de 1970. Essa época que meu pai me levou no médico lá no centro, eu tinha o quê? Na faixa de uns 9 anos. Certo? Então já era difícil. Você imagina em 1957, né? Aí, gente querida, e assim foi. Médicos perdendo, a medicina perdendo terreno, perdendo paciente. Por quê? Porque o Zé era igual. O cara, o homem, a mulher, a criança chegava lá, pronto, saía curado. Você tá entendendo? Como que a gente vê as pessoas se colocar no caminho das pessoas que fazem o bem? Porque de alguma forma essas pessoas que estão fazendo bem estão atraindo pessoas para si, né? Curando doenças, curando pessoas de enfermidades espirituais, né? E de enfermidades físicas, que pessoas foram curadas de tumor nos olhos, um monte de parte do corpo, né? Então, assim, a gente vê que o preconceito partia de pessoas que, de algum modo, estavam estavam tendo seus interesses prejudicados por esses médios, por esses curandeiros, famosos curandeiros, né? Então a gente tem que se aprofundar na história. Como eu falei com vocês, fizeram uma tenda para Moisés, Jesus esteve lá no alto do monte, então esteve Moisés, Elias e o outro lá eu acho que é Abraão. Eu sei que só Elias é o único que estava vivo, porque Moisés já havia morrido, né? Moisés já havia morrido. E o outro, se eu não me engano, é Abraão. Acho que é Moisés, Elias e Abraão, se eu não me engano, tá, gente? Mas eu creio que é isso mesmo. Senhor, podemos fazer... Senhor, Jesus quer que nós façamos uma tenda para esses homens, né? E Jesus apenas, né, respondeu que não precisava. E a nuvem veio, baixou e apareceu Jesus sozinho. Mas, ou seja, se eu não me engano, eu creio que é isso mesmo. É Moisés, Elias e Abraão, tá? Se eu não me engano. Se eu não me engano, são 3. Eu sei que um deles, só um estava vivo, que era Elias, que é o único que está vivo, né? Mas Abraão e Moisés estão mortos. E Jesus conversou com eles. Então é isso que o Espiritismo fala. Jesus não mente. O Senhor Deus não mente. Alguém aí quis empatar, não é? Quis colocar uma pedrinha ali para não deixar as pessoas enxergar. Como eu disse a você, você não vai ficar chamando espírito do seu parente, da sua tia, do seu avô, da sua avó. Não vai, você não é doido. Certo? A gente não pode fazer isso não. Mas Deus deu a essas pessoas, como Allan Kardec, José Arigó, deu a Divaldo Franco, a Chico Xavier, a Eurípides Barzanufo, né? a essa Salomão Campos, né? Deu a essas pessoas esse dom desde criança, esse é dom desde criança, né? Fora aqueles meninos na Índia que nasceram e contaram histórias de vidas passadas, que foi comprovado que eles foram tomados, né? Que eles vieram de outras vidas. Então, gente querida, eu acho que vale muito a gente respeitar, né? E lembrar que essas pessoas mudam muito o dia a dia de muita gente, né?